quanto mais eu tento forçar o carro a vir em potência com ponto ou pressão, o carro anda para trás, ele vai ajoelhando. Não é isso. Ou eu tenho um problema de vedação de O-ring, ou eu tenho um problema de vedação de válvula. É vedação. Muito boa tarde, a 150 está no ar na Made, mais um dia de Made Valley Street. E hoje é o dia dela, da mais amada e mais odiada no dinamômetro. É ela. É a Saveiro de 700 cavalos para o dia a dia. Hoje é o dia da verdade. É o dia da sua verdade. Hoje é o dia da verdade, Robinho, para todo mundo que falou que isso não tem 700 cavalos. Pois é. O que você acha? Paramos em 400 de roda. Vamos ver agora quanto que a gente vê. Vamos ver, vamos ver. Chegamos na Genk Garage. A goleta GTS ali. Um Ford Clayton. O Robinho já vai acertar o carburador aí. Estuprar o 2E. Olha, eu preciso de um pau de selfie. É, aí eu já tenho até no jeito. Vem vários carros aí. Ai, cara. Primeira passada no Dino vai ser pra ver se tá tudo em ordem, né? Se tem vazamento, se os bicos estão bons, se a bomba tá boa. E vai ser com o que tem de pressão, que é o que sobe 0,4, né? 0,3, 0,4. Até é bom você mostrar quando vem com 0,4. Né? Bora ver. Bora? Bora fazer a primeira puxadinha. Bom, vamos lá. Primeira puxada. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários quanto vocês acham que vão vir na primeira puxada com 0,4, 0,3, 0,5 de pressão. Então já escreve aí logo pra gente ver se você vai acertar. Bico tá bom? Os bicos tão bom? Bom, puxou sem o rolo tá funcionando. E não calibrou ainda. Robinho, tá muito fraco. Agora eu vou ligar o booster. Essa aí foi só pra ver se o galo vai cantar bonito. E vai, né? Vai. Não dá pra ver, tá escuro, mas ele tá ligando o booster, abrindo o galãozinho do CO2. Eu trago ele até você. Ah, você traz ele aqui, ó. Beleza.
gás, Ah, de tá. CO2. Vamos ver quanto vai vir aqui na Frontec. Deu 355 cavalos de roda com 2,20 kg. Mas lembrando, ele trocou os bicos e tá sem acerto. Tá muito gordo, aí eu não girei tudo, né? Aham. Não deixei girar tudo. Então veio 70 de sonda. Agora ele vai fazer a mágica aqui pra gente ver o que acontece. Esse é o gráfico do quê? Do turbo vermelho, ó. A turbina encheu tudo que ela precisava encher com 7.000. 7. 7.000. Então se fosse um carro que fosse usar 100% pra rua, a turbina tá errada. Dá uma olhada aqui, ó. No gráfico inteiro a turbina vem demorando, ela enche só aqui, ó. Tá vendo? E eu não posso ter isso, ela teria que encher por aqui assim, ó. 5.000, como eu tô puxando só de terceira, uns 5.000 ela teria que estar cheia. De segunda, assim, vindo de baixo, ela enche mais rápido, mas mesmo assim, ó, se fosse um carro 100% pra rua, é um carro ruim. E dá pra mudar isso no acerto? Não, ou mudando é isso? turbina. Só Eu turbina vou melhorar mesmo. bastante, alguma coisa, mas isso aqui eu tô te mostrando que como dá pra você ver se a turbina tá muito grande pro projeto, entendeu? Mas eu acho que o êmbolo não tá vedando o coletor. Tem um êmbolozinho lá pra vedar a porta, né? Até zerei ali, vamos ver. Colocou 4 kg de pressão de gás, não de turbina. Perdi, mano. Coloquei um pouquinho mais de pressão lá, a gente perdeu. Firmeza,
vir em potência, com ponto ou pressão, o carro anda para trás, ele vai ajoelhando. Não é isso. Ou eu tenho um problema de vedação de O-ring, ou eu tenho um problema de vedação de válvula. É vedação. Certeza Eu estou absoluta. colocando pressão dentro da câmera e ela não está consumindo essa pressão, está escapando essa pressão. Porque não é possível, eu solicito, não vem. Eu solicito, não vem. É, entendeu? você tava aumentando o gás e tava baixando a pressão. Exatamente, entendeu? Então tem problema grande aí. Problema grande aí. Exatamente. Tá vindo bem alimentado, o ponto tá vindo tranquilo, eu dei um pouco mais de ponto pra ver o que fazia, mas tá no ponto que quanto mais você reforça, mais ele vai ajoelhando. Acho que temos uma má notícia pro dono dessa Saveiro, então. E o alternador começou a dar problema. Ó, olha, ele carrega 13,40, já é um pouco ruinzinho, ideal seria 14, né? A 2.000, quando você dá a rotação, ó, vai caindo. Lá em cima, a 7.000 tem 13 volts, é pouco. Olha lá, perto da faixa de corte, ó, 2,90, 12,90. Dá pra ver? Acho que dá. Então quer dizer, tá errado. Tá errado. Não é só a vedação, então. Isso prejudica, mas nem tanto também, né? Não, com essa voltagem não era pra não vir potência, né? Mas prejudica, a bobina passa, não dá mais a faísca que ela daria com 14 volts, o bico já não abre a velocidade que ele tem que abrir, sai cagando tudo. Mas beleza. Bom, é isso Vai aí. ficar nos 400 de roda mesmo. Voltar uma de 400 de roda. E aí vamos falar pra ele, se ele quiser andar assim, por enquanto, pra matar a vontade do carro e tal, mas vai ter que abrir. Porque esse motor veio montado pra gente, né? A gente só refez alguma parte de eletrônica, trocou o bico e tá acertando o carro. Veio de uma oficina com 350 cavalos de roda e o cara condenou os bicos. Aí o Robinho veio pro Dino com os mesmos bicos e tirou os 400 de roda. Aí ele falou, então esse bico é o problema, né? Que tava dando indício, inclusive, de bico Tava ruim, né? ruim mesmo, né? Aí tava dando indício, ele foi, trocou os bicos, mas viu que não era só isso. Exatamente. Provavelmente tá escapando em algum canto aí, agora precisa descobrir. Esses carros são uma ciência não exata, né? Exato, exatamente. Às vezes é só humor, você liga ele amanhã, ele vem em 1.200 cavalos de roda. O próximo passo então agora é tirar o cabeçote, se o dono quiser. Tirar o cabeçote, conferir O-ring. Esse carro é aquele O-ring de bronze com latão, né? Então se em algum momento esse carro deu alguma faltinha na vida dele, ele dá um picotezinho no O-ring e aí vai aumentando, uma hora ele dá passagem. Abre o bico. A maioria das vezes a gente pega problema no O-ring. Bom, se você quer ver este carro em sua plena forma, deixa aí nos comentários, porque o dono desse carro assiste o canal, então quem sabe a gente não induz ele a abrir esse motor logo e deixar em plena saúde. Então deixa aí nos comentários. E o curso de injeção do Robinho vai sair. Vai sair. Injeção programável e Fueltech, vamos fazer. Já tá tudo em pauta, a gente tá desenvolvendo já as apostilas, tudo bonitinho. Aí a gente vai escrever o escopo do evento, né, para apresentar para vocês. A gente vai começar a divulgar isso aí de pouco a pouco, mas acredito que um mês bom pra gente fazer isso seja no comecinho das férias, né? Sim, acho que seria bom. Pra galera ficar um pouco mais tranquila e tal. Com certeza. Então aguardem isso aí. Eu acho que você apertou depois que eu apertei. Não, eu não apertei de novo não. Ó, tá rec. Então tem que falar tudo de novo. Dirigindo uma P-Turbo. E aí? Quero. Ai, caralho, velho. Não, não engatou de novo. Você tá empurrando muito pra minha perna. Da sua perna. É mais reto. Isso. Então, galera, vamos lá. Uso dia a dia disso aqui. É possível, mas não é nada gostoso. Porque a embreagem é multidisco, né? De cerâmica. Multidisco. Então o curso dela é extremamente pequeno. Pra sair de farol, eu tô andando com o carro faz, sei lá, 5, 10 minutos. Não peguei o jeito. É complicado. E o câmbio, você tem que literalmente dar porrada. Então parece que você tá quebrando o negócio. Não tem sincronizado, ela entra do que tiver. Então, tipo, o carro inteiro parece que você tá guiando como se você quisesse quebrar ele, entendeu? O volante, ó, o
pneu tem muito grip, então quando você engata a frente e joga, é um bagulho muito visceral. Andar com isso aqui no circuito deve ser sensacional. É, bastante. Muito louco mesmo. Puta que pariu. Mas assim, tirando esse inconveniente de embreagem e câmbio, não é um carro que me incomodaria no dia a dia por questão de suspensão, Sim. e altura e pneu. O que iria incomodar seria um trânsito. Mas se você pegar uma viagenzinha pra fazer, vai de boa. Você pega uma viagem, sei lá, daqui pra Vinhedo, que é 170, 200 km, você vai de boa, velho. E vai felizão, dando bang em todo mundo. Sim, com certeza. O andar na rua atrapalha esse para e anda, atrapalha por causa da embreagem e os engates que incomodam. Exatamente. Porque é assim, mas na sua cabeça é tipo, meu, tá errado. Tá errado, Tá exatamente. errado isso, É o que né? eu te falei, eu não tô habituado a andar em carro que você tem que fingir que você tá quebrando o carro, entendeu? Então é tudo a saída. Ó, agora você pegou. Foi melhorzinho, né? Foi. E esse pneu na chuva? Como é que é o É uma comportamento? bosta. É horrível? É horrível. Provavelmente se eu der uma casquinha aqui já vai lixar já. A gente vai pra calçada, né? provavelmente. É muito rápido, seco, né? Entra, pá, pum, já vai na hora. Mas, mano, é gostoso, é bem gostoso, gostoso. guiar isso aqui, velho. Bom, vocês que gostam, deixa eu pegar a câmera aqui. Vocês que gostam de eu dando rolê em carros aleatórios. Bom, basicamente é isso aí. A Saveiro de 700 cavalos não saiu hoje, mas vai sair. Botem fé. E basicamente é isso. Por hoje é isso aí, galera. Encerrando mais um vlog por aqui. Deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, faz tudo aí pra dar uma força pra gente, demorou? E pede aí nos comentários, eu quero ver a Saveiro de 700 cavalos ou mais. Vamos dar um tapinha nesse cabeçote? Vamos não, né? O pessoal da Made for Street vai dar um tapinha nesse cabeçote aí. E como eles montou, o motor veio fechado pra eles, então eles, do jeito que eles pegaram, eles mexeram. Você viu que ele falou da turbina também, ser uma turbina grande, né? Então talvez faça uma alteração nisso. O proprietário montou o carro em uma outra oficina e trouxe para a Made posteriormente. Então agora começam as alterações para deixar o carro do jeito que o dono quer. Então basicamente é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar o canal. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho novamente. Desculpa pedir 2 vezes. Mas é isso aí, se você quer ver alguma coisa da Made de injeção com murta, deixa aí nos comentários. Qualquer outra coisa, collab com outro canal, pede aí o que vocês quiserem, que a gente vai fazer o possível para atender, fechou? Muito obrigado por acompanhar, o 150 é nóis!